Bom dia, pessoal do YouTube, bom dia, ateus, céticos, agnósticos, deístas e bom dia também ao crente curioso. Eu vim aqui para falar de um vagabundo, de um personagem, de um mito que há mais de 2000 anos enganam as pessoas dizendo que esse ser imaginário vai voltar. E durante todo esse tempo eles vêm enganando as pessoas, iludindo as pessoas durante toda a vida de um ser, explorando essas pessoas. Essas pessoas passam toda a sua vida acreditando numa fantasia. Entrando no mundo da fantasia e no livro fantasioso, no gibi que chamam de Bíblia, eu vou desmentir essa farsa usando textos da Bíblia sagrada para os religiosos incautos. Eu vou desmentir o mito Jesus, que nunca existiu, mas para fazer de conta que ele existiu para vocês, crentes. Se ele tivesse existido, sua própria Bíblia diz que ele jamais voltará. Para nós ateus, ele jamais voltará porque ele não foi para lugar nenhum, porque ele nunca existiu, porque ele é um plágio, porque ele é um mito. Para nós ateus, céticos, agnósticos, que estudamos e sabemos de toda essa farsa. Mas para você, crente, que ainda acredita, eu vou fazer de conta que ele existe e vou desmentir dentro da sua Bíblia que ele jamais voltará. A afirmação de que ele vai voltar será desmentida por sua própria Bíblia. Se você vai se perguntar aonde, como, eu vou te apresentar, vou começar com um texto em Mateus capítulo 24, versículo 34, que ele fala o seguinte, preste bem atenção, crente. Em verdade vos digo que não passará esta geração, isso foi na época que o escritor desse livro mentiroso escreveu, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Isso também está em Marcos capítulo 13, versículo 30 e em Lucas capítulo 21, versículo 32. Nós vamos ver mais à frente. Que coisas são essas, crente? Que ele fala aqui, em verdade vos digo que não passará esta geração é do ponto de vista da pessoa que estava escrevendo no momento social em que estava acontecendo, supostamente estava acontecendo este fato, né? Então ele fala que esta geração, o que é esta geração, crente? É a geração nossa? É uma geração futura? Se eu falo esta geração, eu estou na geração em que eu vivo, ok? Se eu morro, já não é mais a minha geração, esta geração, já é a geração de outrem, de outros que virão, não é verdade? E que coisas são essas? Tudo que sempre aconteceu na história da Terra, durante toda a história do planeta Terra, terremotos, maremotos, guerras, ciclone, furacão, catástrofes naturais. Ele se refere a isso como se fosse exclusivo. É porque o religioso, desde o começo, ele sempre tem essa ideia de que está se aproximando o tempo, que o mundo vai acabar, que tudo vai... Isso nunca vai acontecer, meu amigo. Abra a sua cabeça.
amigo cristão, ou de qualquer outra religião. Nós vamos viver, envelhecer e morrer, e tudo isso vai continuar acontecendo. E esse Jesus Zé Ruela, vagabundo, prometido por vocês que vai voltar, ele jamais voltará. Nós nascemos, a nossa biologia é essa. Nós nascemos, crescemos, procriamos, envelhecemos e morremos. Essa é a única realidade da vida. E isso para quem tem sorte de não ter uma mazela, uma doença, morrer pelo meio do caminho. No caso do Brasil, extremamente violento, morrer assassinado numa esquina por um assaltante, uma bala perdida, um acidente de trânsito e N outras possibilidades. Até como dizia Raul Seixas, né? Um tombo besta, cabeça no meio fio e acabou sua vida, meu amigo. Essa é a dura realidade. Aqui tem mais um trecho que afirma que o seu Jesus, crentelho, católico, mentiu. Na realidade, ele nem mentiu, são os líderes religiosos que mentem, né? Porque, na realidade, quando analisamos o texto, não tem mentira alguma aqui no texto, não. Tem dizendo o que o maluco dizia, supostamente disse, na época dele. Nada demais. Essa história de que ele vai voltar é um acréscimo religioso. Porque o texto diz aqui, preste atenção, Mateus capítulo 24 ao 34. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos que agora estão vivos. É o complemento daquele mesmo texto lá, né, que eu li anteriormente. Só que aqui ele continua. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Dá para compreender isso? Isso quando se fala assim, agora, eu estou vivo no momento, não estou vivo, crente? Então preste bem atenção. Se eu estou falando um texto desse, e eu chego para você e digo assim, olha, vai acontecer um acidente, vai cair um avião, vai ter uma guerra, e tudo isso vai acontecer enquanto que todos aqui, você que está me escutando, está vivo. Eu não posso afirmar isso mais daqui a 100 anos, porque todos nós, daqui a 100 anos, não estaremos aqui. Não é verdade? Olha mais esse aqui. Agora, continua em Mateus 10, 23. Quando, pois, os perseguirem, isso aqui ele falou para os apóstolos, né? Mais uma cagada desse Jesus Zé Ruela. Na realidade, repito, que ele afirma em momento algum que ele virá para o futuro aqui. Em momento algum. É sempre para o presente dele, para o momento em que supostamente ele existiu. Ou o momento em que o escritor desse livro fajuto escreveu. Está aqui em Mateus 10, 23, que quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Nossa, crente, ele fala aqui que os apóstolos não acabam. Os apóstolos, está falando isso aqui para os apóstolos, que estavam vivos lá, né? Na suposta história, não acabariam de percorrer as cidades de Israel. Caramba, se ainda existe algum apóstolo vivo, real, daquela época que ele falou, esse cara ainda está perambulando por lá. Porque não é possível. Porque não é possível que Israel seja tão grande e em 2000 anos ele não tenha capacidade de ter circulado a cidade. Pensa comigo, crente. Que absurdo, né? A Bíblia chega a deixar as pessoas burras. Vamos mais para Mateus. Mateus capítulo 16, do 27 ao 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras.
Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso também está escrito em Marcos capítulo 8, 38, 9 e em 1 Lucas capítulo 9, do 26 ao 27. Aqui ele diz a mesma coisa. Dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem, que é ele mesmo. Para pensar comigo. Ele é filho dele mesmo, né? Vejam, viu o filho de mim mesmo. Cara, que loucura. Mais um em Mateus 26. Respondeu-lhe Jesus: e como dissestes, contudo vos digo, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre ele as nuvens do céu. Também está escrito em Marcos capítulo 14, versículo 62. Aqui ele diz que o Jesus vai vir ao lado do Pai dele, que é ele mesmo. Ele vai vir ao lado dele, sentado ao lado dele. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e não seremos transformados. E nós seremos transformados. Mais uma fantasia bíblica aqui. Aqui, esse texto aqui, é o próprio Paulo, que nunca existiu também, viu, Crentelho? Para você que não sabe, é mais uma fantasia bíblica. Uma mentira, na verdade. Aqui em Tessalonicenses, capítulo 4, 14 e 15 versículos, dizei-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha aqui esse detalhe aqui. Dizei-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o Paulo aqui está dizendo nós, ou seja, ele e os que estavam ao redor, escutando as balelas desse paranoico aqui, desse louco aqui, os que ficaremos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Até mesmo, para você ter ideia, os judeus, os romanos, iriam presenciar a volta desse Jesus vagabundo, Zé Ruela, inútil, parasita. É um parasita porque ele parasita a mente das pessoas, sabe? E deixam elas malucas. Porque ele em Apocalipse 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Ou seja, até aqueles soldados lá que pregaram ele na cruz, que o transpassaram, estariam vivos para ver esse maluco voltar. E você acredita nisso, né, crente? Você vai dizer que é preciso fé, não é verdade? Para acreditar? É verdade, preciso fé mesmo. Porque se ele fosse real, não precisava de fé. Se ele realmente existisse, não precisaria de fé não. Para pensar comigo. Precisa de fé. É a mesma coisa assim, cara. Se eu disser para você que tem um elefante branco aqui atrás de mim, você vai dizer o quê? Que eu estou maluco? Que não existe? Mas eu acredito que tem, não acredito? E aí? Como é que fica? Você vai acreditar ou vai pedir provas de que existe um elefante branco aqui atrás de mim? Ou eu vou te forçar, te obrigar a acreditar que existe um elefante branco aqui atrás de mim?
Você vai fazer o quê? Vai me internar num hospício, não é verdade? É por isso que eu digo que as igrejas e a religião tá mais para hospício do que para lugar de gente sana, sabe? 1 capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. É porque o cristão ele tem uma vontade de que o mundo acabe, de que as coisas acabem. Eu não sei porquê, cara. Talvez, até inconscientemente, um desânimo com a própria existência, na verdade. Ele tem um desgosto tão grande assim de ver tanta ruindade, tanta maldade no mundo. E ele pede, apela por um ser que venha salvá-lo, né? Que venha libertar o mundo de todo esse sofrimento. Mas isso não vai acontecer não, meu amigo. A própria religião vai manter você, esse mundo desse jeito. Sabe por quê? A partir do momento que nós entendermos que a nossa vida é única e importante, você vai dar mais valor à vida do próximo. Sabe? Os religiosos fanáticos, canalhas, têm costume de apontar o dedo para os ateus, dizer que ateu é mal, que ateu é isso, que ateu é aquilo, pelo fato de não acreditar nesse Deus vagabundo. E é justamente ao contrário. Uma vez um pastor veio me indagar, não conseguiu me refutar nos argumentos, e aí ele disse que nunca viu um ateu que prestasse, que os ateus todos eram bandidos. Aí eu fiz mais uma pergunta para ele. Isso faz muitos anos já. Eu disse, pastor, faça o seguinte, vá no presídio e faça uma fila e pergunte um por um daqueles presidiários. Se o senhor achar um ateu lá, um ateu, eu vou para a sua igreja. Não tem não, meu amigo. Não existe um sequer ateu. Sabe por quê? Porque ateu é inteligente. Ateu não pratica o mal porque, por um simples fato, não é porque tem medo de inferno, não é porque tem medo do seu Deus, Zé Ruela, vagabundo, que é incapaz de levantar um caroço de arroz do chão, não. Ateu não pratica o que é errado pelo simples fato de saber, entender, ser inteligente o suficiente para saber que não é certo, é errado. Você roubar o outro é errado, você não gostaria de ser roubado. Você matar o outro é errado, você não gostaria de ser morto. Isso é fato, é razão. Razão é a única coisa que o religioso não tem. É por isso que se escora na muleta da fé. Trecho em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, sempre pregando aqui o fim dos tempos. Mais uma pregação de fim dos tempos. Né? Que os cristãos adoram pregar fim dos tempos. Né? Aliás, a maioria das religiões, a maioria não, todas as religiões abraâmicas, né? No caso, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas elas pregam, são religiões apocalípticas. Sempre pregando fim de tempo, fim disso, fim daquilo. Para quê? Para manter você sempre assustado. Você já nasce pequenininho, ele já te colocando na cabeça que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e você passa toda a sua vida ameaçado, cara. Isso é nojento. Eu tenho nojo, cara. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes administrando-as uns aos outros, e tanto mais quanto vendes que se vai aproximando daquele dia. Sempre aqui a ameaça do fim do mundo, e aqui a ameaça, não deixeis a vossa congregação, como é de costume de alguns. Não deixe, isso é uma ameaça. Por quê? Porque vedes que se vai aproximando aquele dia do fim do mundo. Corra para a igreja, tá entendendo? Corra para a igreja, corra para Jesus, corra para esse ser imaginário vagabundo, sabe? Inútil, porque pastores vivem dentro das igrejas dizendo que cura em nome desse vagabundo, mas o hospital do câncer está ali. Sai de dentro da igreja, pastor.
Tenha vergonha na sua cara. Mostre que você tem fé. Porque não está escrito lá em João, aquele que em mim crê farão coisas ainda maiores das que eu faço? Esse pilantra desse vagabundo aqui, desse seu Jesus aqui, não ressuscitou gente? Ele próprio não se ressuscitou? Ele não curou cego? Ele não levantou aleijado? Vá lá, rapaz. Vá lá nos hospitais. Mostre que você tem fé. Ou você é um hipócrita mentiroso mesmo. Explorador. Falar mais uma passagem aqui de Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 4. Nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, que todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Sabe o que é esse texto aqui, crente? Para te assustar, para te manter preso no aprisco. Para quando você começar a pensar como nós ateus pensamos, aí essa porcaria aqui que já sabia que ia ter... Porque ele diz isso aqui, ó. Dias virão escarnecedores com zombaria, que são se referindo a nós ateus, céticos, agnósticos. Por quê? Porque ele saberia que no futuro, porque quando esse livro foi escrito, deixa eu te explicar uma coisa, crente. Quando esse livro podre foi escrito, mais de 90% da população era analfabeta. Tá? Só para você saber, na época que minha avó era criança ainda, ela chegou a me relatar que a missa, ela nem entendia nada do que o padre falava. Sabe por quê? Porque era lido em latim. A Bíblia, ela foi traduzida pelo padre Ferreira de Almeida há pouco tempo, para que fosse lida. Mas antes, minha avó me relatou, o padre lia as escrituras em latim, de costa para o povo. E o povo apenas repetia a palavra amém. Sem saber nem o que significa, que a palavra amém é a mistura de dois deuses egípcios. Amon e Ra. Amém-Ra. Foi transformada nessa palavra amém. É mais um paganismo da Igreja Católica. E esse texto aqui é claro para isso. Em Pedro, capítulo 3, do 3 ao 4. Nos últimos dias virão escarnecedores com zombarias, andando segundo as suas próprias concupiscências. Isso aqui é para te manter, porque eles sabiam que no futuro o pessoal iria estudar, iria conhecer, entender e ficar consciente, assim como naquele texto anterior, não deixeis vossa congregação. Aqui é mais uma ameaça, sabe? Aqui é já para justificar aqueles como eu e centenas de outros canais ateístas que estamos aqui, chegamos e vamos se multiplicar cada vez mais. Para esclarecer o povo. Não é nada pessoal, não é nada contra você, crente. Sabe? Agora, você não precisa também tirar uma de advogado, não, do Deus bíblico, não, sabe? Quando a gente chama o Jesus bíblico de vagabundo, o Deus bíblico de vagabundo, você não acredita que ele existe? Deixa ele se defender, sabe? E também não fique fazendo coisa nas escusas, não, sabe? Trabalhando por baixo do pano. Tirando emprego das pessoas para depois dizer que foi seu Deus que tirou. Separando casais para depois dizer que foi o seu Deus que tirou. Sabe? Eu sei como vocês trabalham. Vamos aqui para mais uma passagem em João capítulo 5, versículo 25. Vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Sempre aquela história, a promessa, vem a hora, vem, e Jesus vai voltar, a nave dele quebrou por aí em algum planeta, faz 2000 anos que esse pilantra não aparece. E se essa religião permanecer, que não vai, daqui a 2000 anos, esses babacas vão estar esperando ainda esse nojento aí. Em Romanos capítulo 16, versículo 20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Você vê que texto ridículo esse aqui? Você se exalta todo, né, crente? Ah, Deus vai esmagar Satanás. Tu já parou para pensar, crente, que quem criou esse inimigo imaginário foi ele mesmo? Ele criou um inimigo para ele mesmo? Para brincar com o ser humano, se fosse real essa porcaria, todo esse lixo. Tu já parou para pensar, não, cara? Que ele botou um inimigo para ficar
sacaneando com o ser humano, enquanto ele fica lá no seu trono sagrado com o rabo cheio de hemorroida lá, só assistindo pela televisão a palhaçada toda, para depois ele vir e esmagar, depois de tanta palhaçada com o ser humano. Deixa de ser criança, crente. Cresce, rapaz. Mais um aqui, Coríntios, capítulo 7, versículo 29 ao 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Mais uma vez, o tempo se abrevia. Pelo que adoravante, os que têm mulher, sejam como se não a tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que folgam, como se não folgassem. Os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não usassem em absoluto. Porque a aparência deste mundo passa. Beleza. Aqui o texto ele diz para largar tudo, sabe? Ser como o maluco do Jesus, que ficava piruando por aí. Eu não sei por que vocês, pastores, que dizem que seguem esse livro aqui, vocês só fazem enricar, pedir dinheiro, prosperar, né? Vocês só falam nisso, prosperar. Eu costumo dizer que o cristão, ele é chantagista, sabe? Ele só adora esse Deus aqui por um motivo. Porque só vai para a igreja para pedir. Ele é interesseiro, o cristão, sabe? Ele só vai para a igreja para pedir. Preste atenção, sabe? E muito raramente vai para a igreja com medo do suposto inferno que nunca existiu, que não é inferno. É sepultura. Muito raramente. Porque a maioria desses cristãos não tem medo desse inferno, não. É só interesse. Mesmo porque passa o dia fazendo ruindade, maldade com as pessoas, sabe? E aí quando é de noite, bota um livro podre debaixo do braço e vai para uma igreja se fazendo de santinho. Ou eu estou mentindo, crente? Mas para quê? Para pedir. Pedir. Quando não é pedindo saúde, que é outra porcaria, outro lixo. O teu Deus te dá uma cura como você diz que deu, que é mentira. Mas amanhã ele te mata atropelado. E por que os pastores não seguem isso aqui? Hein, pastor? Por que o senhor se apega tanto a dinheiro? Se o texto aqui diz para desapegar de tudo do mundo. Porque a aparência deste mundo passa. Aqui, ó, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 ao 31. Leia aí, pastor. Tiago, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7 a 8. Portanto, irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Agora ele estava falando essa palhaçada aqui há 2000 anos. Tu acha que esse pessoal aqui que está sendo paciente não já morreu, não? Ele fala aqui em fruto, que tem que esperar o fruto crescer, só que o fruto nasce e a gente ainda consegue comer antes de morrer. Para pensar aí, crente. Tu vai morrer bem velhinho. Eu tomara que você morra bem velhinho, não deseja mal para ninguém. Mas todos nós vamos morrer, não é verdade? Eu tomara que você morra bem velhinho, esperando esse seu Jesus vagabundo que jamais voltará. Um bom dia a todos.